Olá, meu povo. Vamos chegando aqui. Vamos entrando. Mudamos o horário da live, mas eu tava com saudade de live pós-Covid. Meu Deus, graças a Deus que eu tô aqui. Meu pai, só motivo de gratidão. Eu vou tentar acenar. Vou fazer, ó, live sozinha. Eu fiz só uma. Então, eu vou ver se eu consigo dar conta de acenar, de ver as mensagens de vocês. Aí, gente, vocês vão me ajudando, tá? Aí, vamos lá. Não vou conseguir acenar pra todo mundo, gente, eu desisto. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ai, meu Deus. Aí, vamos lá. Opa, apertei o botão errado ali. Mas vambora. Vamos avisando todo mundo. Vocês gostaram desse horário de live? O que vocês estão achando? Eu acho, não sei, minha percepção é de que esse horário é melhor. O que vocês acham? Comenta aí até o pessoal chegar, a gente vai interagindo um pouquinho para eu poder entender também como que fica melhor para vocês, se fica melhor na quinta-feira às 6, se fica melhor na quinta-feira às 8. A gente já tem algumas lives aí planejadas. Semana passada eu não fiz por conta da Covid, né? Não deu. Essa semana já tô bem, graças a Deus, gente. Olha, foi um evento a live, me arrumei. Minha amiga veio aqui em casa já tarde, o negócio tava feio, eu tava mal, mas lavei o cabelo, passei um batom vermelho que nem a minha amiga Kalila me ensinou. E, gente, fazer live sozinha é um desafio pra mim. Fiz a primeira sozinha. E eu acho que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? O tema um nome diferente, Divorsignificando. E aí talvez você pense, nossa, o que é isso? Mas eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de como foi esse processo todo pra mim. E não é só como foi, mas como está sendo esse processo todo para mim, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai vivendo a cada dia. E por que eu decidi, então, fazer essa live e compartilhar isso com vocês? Vocês não têm ideia da quantidade de directs que eu recebo todos os dias. Todos os dias. De mulheres que estão na mesma situação que eu estou, ou que eu estive, e mulheres que não conseguem entender ou superar esse processo. Eu fiquei esse tempo todo assim, falando um pouquinho de mim. A primeira vez que eu falei sobre isso, se eu não me engano, eu tenho que ver a data certinha, mas foi acho que há 2 semanas atrás, quando eu não falei na live no meu canal, aqui na minha página do Instagram, mas eu falei no canal da Divorciei e no canal da Cristã Sem Rodeio. Foi no mesmo dia, foi a primeira vez que eu falei sobre esse assunto. E eu só falei quando eu me senti num lugar que eu pudesse compartilhar isso com vocês. E hoje eu, depois de ter falado, e assim, todo mundo ficou me perguntando, muita gente me perguntando, mas onde estão as lives? A live não tá salva no seu canal, como que a gente faz pra ver? Eu mandei o link algumas vezes, mas eu acho que nada mais justo do que aqui, né, no meu espaço, eu também ter o meu lugar de fala e contar pra vocês. A minha ideia aqui é compartilhar o meu processo para que quem passa por esse processo possa passar melhor do que eu passei. Eu acredito que as nossas dores, eu acredito que as nossas experiências, elas só acontecem para que nós possamos ser um instrumento. A gente acredita em propósito, né? E a vida fica muito mais fácil quando a gente acredita num propósito. Então, eu decidi, né, olhar pela perspectiva de que, ok, passei por uma situação que eu não gostaria, passei, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu vou guardar só para mim? Ou eu vou usar a minha elaboração para poder ajudar pessoas que passam como eu passei? E vocês, né, diante de tantas mensagens, me dão força a cada dia
para que eu possa compartilhar e usar isso como a gata aqui, usar isso como um instrumento, né? Um instrumento de cura para outras vidas. E eu queria muito ter descoberto tantas coisas como eu tenho, né? Tenho tido o contato agora, né? Como até mesmo o canal E Divorciei, né? A Kalila, que são espaços que a internet nos dá para trabalhar sobre isso e eu não tive isso, né? E eu gostaria que vocês não passassem pela mesma experiência que eu passei sozinhas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho aqui de mim. Acho que chegou muita gente, né? Eu queria só pedir uma coisa para vocês. Vocês sabem como que eu tiro os comentários aqui? Porque senão eu não dou conta. Vamos ver se eu consigo ir tirando. Não vou conseguir. Não consigo tirar. Se alguém puder mandar uma mensagem aí me explicando como que a gente faz. Aqui. A Kalila tá aí! Oi, Ká! Ó, pra você, ó. Em sua homenagem, batom vermelho. Que linda! Flávia, agora eu tô conseguindo ver. Carla, Andressa. Gente, tem muita gente aqui. Tem muita gente. Horário excelente, isso, melhor horário. Ó, tá vendo? Eu tô aprendendo. Agora, Samara, Vanessa. Olha só quanta gente legal. Gente, que bacana. Ó, vou parar de olhar aqui, senão eu me perco. Vou tentar. Vamos lá, vamos lá. Vou ver, acho que agora vai aparecendo os últimos comentários. Gente, vamos oficialmente começar essa live. Então, vamos lá. Vou contar para vocês um pouquinho, eu vou tentar ser breve, prometo para vocês, uma breve história da minha vida. Bom, eu me casei com 19 para 20 anos, vamos falar que foi 20, né? Porque eu decidi, para mim o casamento era uma coisa tão importante, que eu decidi me dar o casamento de presente de aniversário. E quando a gente pensou numa data, então, para o casamento, né? A gente pensou assim, foi muito rápido o processo, né? Do momento que a gente decidiu se casar até a data do casamento. Passaram-se 6 meses, então eu fico vendo essas mulheres que organizam casamento aí por um ano e pouco. Gente, eu quase morri em 6 meses, eu não conseguiria suportar um dia mais. Porque a gente fica, né, nervosa e numa expectativa, e só as noivas sabem o que a gente passa. E então, eu faço aniversário no dia 10 de fevereiro e eu decidi então me casar no dia 9 de fevereiro. E então, casei com 19, mas a minha lua de mel passei com 20. E assim, era muito, eu acho ainda muito importante a família, o casamento. Então, quando, né, desde menina a gente sonha com esse momento e a gente acredita sim num príncipe, acredita que o para sempre, né, é para sempre. Mas às vezes o que acontece é que esse para sempre, ele simplesmente não acontece, porque a nossa história, ela não depende só de nós. E no processo, né, foram então, me casei com 20, hoje tô com 38, foram 18 anos de casamento. E nesses 18 anos, é claro que a gente tem muitas histórias, muitos processos, eu tenho muitos processos que eu passei, mas eu acredito que de todos os processos que eu passei, o mais importante, não no sentido de bom, mas no sentido de peso, foi a questão da minha identidade. Eu posso dizer para vocês que quando eu era menina, né, eu podia entender a Thaisa, né? Eu até fiz um post esses dias falando sobre a Thaisa de janeiro não reconhecer a Thaisa de setembro. E a Thaisa de setembro, ela é muito parecida com a Thaisa da adolescência, não no sentido de inconsequência, mas no sentido de perspectivas e sonhos. E eu sempre tive muitas vontades, muitos projetos. E é claro que quando a gente casa muito nova e a gente não entende exatamente o propósito do casamento, eu acho que acaba que a gente se atrapalha um pouco
E a gente coloca, então, a instituição casamento acima da gente mesma. Eu não sei se com os homens, tem alguns homens na live, eu não sei se com os homens acontece isso, mas eu posso falar para vocês que com 90% das mulheres isso acontece, né? Então, se isso acontece com vocês, até porque a gente aprende, né? Isso aí, ó, o coraçãozinho subiu. Porque é assim que funciona, é assim que a gente aprende. A gente aprende que a partir do momento que a gente se torna esposa, a gente não tem mais a nossa vontade, a nossa voz, os nossos sonhos, eles são colocados num segundo plano para que então a gente viva os sonhos de uma família. E quando a gente se torna mãe, então, aí que, né, se ainda restava um pouquinho de identidade, no momento da maternidade, a gente acaba perdendo, né, essa identidade. E quando então chegou ao fim, né, o meu para sempre, ele não foi para sempre, eu me encontrei num estágio muito complicado e eu queria compartilhar um pouquinho desses estágios com vocês. Eu, depois, né, como eu disse, depois de um tempo, eu acabei descobrindo muitas pessoas que falam sobre isso na internet, no Instagram, no YouTube, mas dentro do público cristão eu acho que eu não consegui encontrar ainda, e às vezes eu me sinto Elias. E eu tenho certeza que em algum momento Deus vai falar para mim: epa, você não é Elias, né? Existem, assim como você, tem outros tantos aí, mas a gente precisa falar para que as outras pessoas possam também juntar os elos para fortalecer. E quando eu então me vi numa situação onde eu não tinha mais o que fazer, o primeiro sentimento que veio para mim se vocês puderem deixar na live ou um joinha ou alguma coisa só para eu saber quantos de vocês que estão aqui comigo agora estão no estado civil que eu estou hoje, né? Quantos de vocês aí já passaram por um processo de divórcio ou estão passando por um processo de divórcio, para eu mais ou menos entender com quem eu tô falando e esperar, né? Eu espero que essa história faça sentido para vocês. Mas enfim, a primeira sim, coisa que eu me lembro quando eu realmente entendi que, ok, não tem mais o que eu fazer, o sentimento que vem, eles vêm dois sentimentos ao mesmo tempo. O sentimento de culpa, ele é o primeiro sentimento que vem, junto com o sentimento de... Eu acho que o sentimento de vergonha, né? Acho que a culpa e a vergonha, elas estão assim, elas vêm ao mesmo tempo para nós mulheres, principalmente nós mulheres que acreditamos e pregamos sobre a família e o casamento, vem um sentimento de culpa e de vergonha muito grande, porque a gente, eu posso falar assim, eu olhava, eu falava assim, o que eu fiz? O que eu poderia ter feito para evitar? O que eu poderia ter feito melhor do que eu fiz? E às vezes você fica buscando respostas, né? A Carla fala, é exatamente isso. É culpa e vergonha. São os primeiros sentimentos. E assim, quem mora numa cidade grande, eu acho que é mais fácil. Ou quem não é tão conhecido, acho que é mais fácil. O fato de morar numa cidade pequena, a vergonha era tanta que eu tinha vergonha de ir no supermercado. Porque até 20 dias atrás eu estava no supermercado em dupla. E de repente eu tinha que ir no supermercado sozinha e tipo, todo mundo sabia por quê. E era uma vergonha tão grande que, né, minha vizinha às vezes comprava alguma coisa pra mim, a Dani deixava aqui pra mim. Às vezes o meu pai, minha irmã, enfim, porque eu falava, eu não quero sair de casa. Eu não quero olhar pra ninguém porque eu tenho vergonha, eu fracassei. Né? Então, assim, a culpa, o fracasso e a vergonha são um sentimento que eles acabam nos movendo de uma maneira terrível, né? A gente se sente, assim, absolutamente desqualificada. E aí, depois, então, que vai passando isso, né? Porque, pra mim, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, eu não tinha uma razão a princípio para que o meu casamento tivesse chegado ao fim.
Até poucos dias antes estava tudo bem, né? Quer dizer, a minha interpretação era de que estava tudo bem e eu realmente acreditava que estava. Então, para mim, quando essa notícia chegou, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. Então aí você tem um outro problema quando você chega. Eu espero conseguir ler os comentários depois, porque parece que tem bastante comentário extenso. E talvez depois eu vou abrir um pouquinho para vocês. Vou tentar me organizar para abrir um pouquinho para vocês. Deixa eu lembrar onde eu tava. A gente se sente, eu vou recuperando se alguém lembrar aí onde eu parei depois que eu li o comentário. Tô lendo o comentário aqui da Valkyria, né? Que Deus te levantou para uma geração de mulheres que precisam muito de você, da superação. Meu Deus, e eu sinto um peso de responsabilidade sobre isso. Tava falando sobre a questão da ausência de argumentos, né? E quando você se depara numa situação onde os argumentos que são dados para você, eles são insuficientes, né, para justificar, você começa a se apropriar de coisas que você não tem por que se apropriar. Eu tô falando isso porque eu vejo relato de muitas mulheres, muitas mesmo, que compartilham comigo isso, né? Eu me sinto culpada, eu me sinto. Hoje eu percebo que eu fiz parte de um relacionamento que não era legal, né? E eu vejo muitas mulheres que passam por relacionamentos abusivos e elas não se dão conta de que elas estão passando por relacionamentos abusivos. E isso é muito triste, porque a gente acaba se perdendo. Quanto mais abusivo é o relacionamento, maior é a separação, a dissociação entre o que a gente é de verdade e o que a gente se torna. Então, eu acabei nesse processo até entender a razão, né? Que eu acabei entendendo a razão um mês depois, e isso para mim foi algo assim de extrema importância, porque a partir do momento que eu entendi a razão, eu acho que eu consegui entender, e aí a culpa ela foi embora e eu fiquei então só com a vergonha, porque isso sim é uma vergonha, né? Ou não, hoje eu não vejo mais como uma vergonha, mas foi um motivo de vergonha para mim, sim. E eu acho que o mais vergonhoso e mais complicado, né, foi o sentimento então de inadequação. Então aí eu posso pontuar para vocês o primeiro sentimento, culpa e vergonha. Depois o sentimento, a culpa vai embora de alguma maneira, mas ela é substituída pelo sentimento de inadequação. Porque, e aí? O que eu faço? Todos os meus amigos estão em par, toda a minha história foi construída em um lugar de casal. Eu tenho um filho e onde eu me encaixo nessa história? Então o sentimento de inadequação ele vem de uma maneira muito forte, ele veio para mim de uma maneira muito forte. E eu não conseguia. Eu lembro que minha mãe vinha aqui em casa, minha irmã, e falava: Ai, tá, calma, vai passar. Eu falava: Não, vocês não entendem, porque agora já não é mais esse o problema. O problema agora é que aonde eu vou? Aonde eu vou me encaixar? Como vai ser daqui para frente? Então, o processo de como vai ser daqui para frente, ele é muito complicado, porque você tem uma história de vida aonde você esqueceu quem você era, você passou a ter uma nova forma, né? Que agora você não é mais a mulher indivíduo, mas você é a esposa. Depois você passa a ser a esposa e a mãe, e agora você simplesmente você perde o papel e você precisa retomar. E assim, foi importantíssimo para mim nesse meu processo, o processo analítico, que eu descobri, né? Então eu lembro que eu chegava lá no. Eu esqueci o nome, doutora Renata, por favor, me ajuda. Não é 7, enfim, eu chegava lá eu vou falar consultório, que é o que eu sei, por enquanto. Eu chegava no consultório e eu falava. Aí o meu psicanalista virava pra mim e falava assim: tudo bem, eu tô conseguindo conhecer a história de todo mundo, mas e a Thaisa? Cadê a história da Thaisa?
E eu acho que eu ouvi isso por quatro terapias consecutivas. E aí eu voltava pra casa e eu falava, cadê a Thaisa? Né? E aí, sabe o que foi o pior? Eu comecei a entender que a Thaisa não existia mais. A Thaisa sozinha não existia. E é 7 mesmo, Renata? Não é 7, né? Depois você escreve aí pra mim. Mas a Thaisa, ela não existia. E aí eu entrei num processo desesperador de buscar a Thaisa perdida, sabe? Então, assim, e foi sensacional, e foi rápido, porque eu entendi que eu já não tinha mais, pela inadequação, eu não tinha mais o lugar que eu ocupei por 18 anos. E eu não podia ficar no lugar nenhum. É, setting analítico, obrigada, Rê. E assim, eu não podia ficar no lugar nenhum, né? E eu lembro um dia saindo da sala do setting de análise, eu falei assim, doutor, aonde eu tô agora? Ele falou assim, você tá no lugar nenhum. Eu falei, não. Ele falou assim, calma, porque isso é bom. Eu falei, ok. E sim, isso foi bom, porque quando eu entendi que eu estava no lugar nenhum, eu pude descobrir o lugar de onde eu saí e o lugar onde eu queria chegar. E esse momento, eu acho que para quem passa por isso, é algo assim fundamental, porque você pode tomar algumas decisões na sua vida. Quando você se olha e se vê perdida, você descobre que pro lugar onde você estava você não pode voltar, porque não te pertence mais e porque não é uma escolha sua. E graças a Deus por isso, porque Deus sabe até aquilo que a gente pode escolher. E talvez eu tivesse escolhido se eu tivesse tido a oportunidade. E hoje, né, agora, amanhã, outubro, eu dou graças a Deus porque eu não tive a oportunidade de escolher. Porque se eu tivesse, talvez daqui uns anos eu teria me arrependido muito. Mas a hora que eu então entendi que eu não podia voltar para trás, eu tinha duas alternativas. Ou eu ficava exatamente no lugar nenhum, e eu ia viver nesse lugar com todas as dores, com todas as inadequações, com todos os traumas, com todos os processos dolorosos, com todas as lembranças, ou então eu ia olhar para onde eu queria chegar e eu iria sair desse lugar e caminhar para o lugar onde eu entendia ser o meu novo lugar. E isso posso dizer para você que virou uma chave na minha vida, é sensacional. E aí, a partir do momento que eu descobri que eu não queria ficar no lugar nenhum, então eu comecei a fazer um novo processo, porque antes de eu chegar em algum lugar, eu precisava me reencontrar. Descobrir quem era a Thaisa, o que a Thaisa pensava, o que a Thaisa gostava, o que a Thaisa queria fazer, quais eram os sonhos da Thaisa. E então eu fui me buscar. E a minha última lembrança, né, de antes do fim, que hoje eu digo antes do meu recomeço, era de quando eu era bem menina, porque a minha história em dupla, ela começou em casal, ela começou muito cedo, né, com 15, 16 anos. E aí eu me vi, então, lá atrás, uma Thaisa que tinha o sonho, que tinha projetos, que tinha propósitos e que se amava. E eu falei, cara, é essa Thaisa que precisa voltar. E eu fui lá buscar, então eu fui num movimento de busca com toda a força. E eu lembro que nesse processo eu conversei com um amigo da época da minha adolescência, e ele me falou assim, eu conversei bastante com ele pelo Zap, e ele me falou assim, Thaisa, eu não me lembro de você assim. A lembrança que eu tenho de você é de uma menina alegre, é de uma menina sonhadora, é de uma menina brava, porque eu lembro que você brigava por aquilo que você queria. Mas eu não vejo você desse jeito, né? Eu não vejo você uma mulher absolutamente intolerante, eu não vejo você uma mulher inflexível, eu não vejo você uma mulher frustrada, eu vejo em você uma mulher, uma menina que luta pelo que quer, que acredita na verdade,
e que corre atrás do que você sonha. E assim, essa conversa, né, talvez ele nem saiba, enfim, não preciso expor também, mas essa conversa pra mim, ela foi tão importante, porque ele me lembrou de quem eu era, ouvir quem eu era através de um outro olhar foi tão significativo pra mim, porque assim você passa a sua vida acreditando na pessoa que você se torna e você passa a acreditar nas coisas que contam pra você. E aí eu comecei a ouvir outros relatos, né, de uma Thaisa que eu tinha esquecido. Então, quando eu me encontrei no lugar nenhum, eu voltei e resgatei a Thaisa. E hoje eu posso dizer que a Thaisa de hoje, ela é muito parecida com aquela Thaisa, só que agora eu tenho a maturidade que eu não tinha naquela época e nem podia ter, né? Porque eu era uma garota. E a partir do momento, então, desse reencontro, eu passei a falar, ok, eu já sei quem é a Thaisa, trouxe ela de volta. A Thaisa tem sonhos. O sonho da Thaisa é o sonho de mudar o mundo. Sempre tive esse sonho maluco. Sempre fui idealista, sempre, 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 a minha vida inteira. E assim, aí eu comecei a pensar, falei, gente, tá bom, eu já entendi, né, porque eu não tenho mais 15 anos, que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar ou dar o instrumento, porque também ninguém muda sem querer. Mas eu posso ser uma ferramenta no processo de transformação de quem escolher passar por ela. E aí, quando eu entendi isso, eu olhei e falei assim: uau, já sei aonde eu quero chegar. É nesse lugar que eu quero chegar. O mundo eu não posso mudar, mas eu posso ajudar as pessoas, as mulheres que estão na minha situação a não ficarem nessa situação para sempre. E isso é muito bíblico, né? Porque na Bíblia fala que nós temos que, né, venha como está, mas não permaneça assim. Quando a gente vai para Cristo, a gente vai para Cristo como a gente está e Ele nos aceita. Ele nos aceita, eu me atrapalho com os escritos, mas ele nos leva para um outro lugar de uma outra maneira. Então, eu entendo que eu posso ser uma ferramenta, alguém que pode mostrar as insatisfações, as incertezas, as dores, porque as dores existem, as dores fazem parte do processo, mas elas não podem ser determinantes para o resto da sua vida. E eu escolhi isso. E eu fiz até um roteirinho para eu não me perder um pouquinho, né? Então, a partir do momento que eu resgatei quem eu era, eu descobri quem eu sou agora. E quem eu sou agora é alguém que se encontrou, se conheceu e está se permitindo descobrir as coisas a cada dia, com um novo olhar. Eu ouço, né? Eu ouvi relatos. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que tá passando por uma situação muito delicada. E sabe o que eu acho? Que aquilo que nos prende muito dentro de um relacionamento onde a gente acha que a gente precisa aceitar muita coisa, é quando a gente não se dá o valor que a gente merece e também quando a gente acha que a gente não pode viver sem isso. E eu vejo tantos relacionamentos que se acabam e imediatamente a pessoa ela emenda num novo relacionamento. Eu acho isso tão complicado porque você só tá substituindo. Se o seu casamento acabou, se o seu relacionamento acabou, de alguma maneira ele acabou por alguma situação problemática que existia. E quando você não consegue entender o que estava de problemático na história toda, você vai para um novo relacionamento para suprir uma ausência que não é do outro, uma ausência que é sua. Então você vai transferir para essa nova pessoa
aquilo que você não tá bem com você mesmo, entende? Então, assim, nesse processo, parece que às vezes eu me ouço falando e, e parece que tipo, eu passei por isso há 1 milhão de anos. Mas não, tudo isso aconteceu em 8 meses. Foi um tempo muito pequeno. Eu sei que daqui a 8 meses, né, eu vou estar com certeza tendo uma visão muito mais elaborada disso, porque eu estou no processo, nós estamos no processo. Mas o legal é que a vida toda é um processo e a gente, quando a gente está um passo na frente, a gente já é um instrumento para pegar na mão de alguém e falar: ei, vem por aqui porque eu descobri esse caminho. E quando você transfere para o outro aquela falta que você tem em você mesmo, né? Quando você descobre o lugar nenhum e você decide ir para algum lugar sem se reconectar com você, você vai muito provavelmente repetir os mesmos erros, sentir as mesmas dores e colocar no outro a responsabilidade de te fazer feliz. Eu vou falar um pouco de uma coisa que eu nunca comentei com ninguém. Mas durante todo o meu período de casamento, eu me senti sozinha. E eu até fiz um post falando sobre solidão e solitude, e eu fiz, eu acho que outra vez, em algum um post anterior, falando sobre o meu. Ah, numa live, eu falei que o meu maior medo era o medo de estar sozinha, e eu realmente tinha esse medo. Então eu me sentia muito sozinha. E eu falava assim: eu tô sozinha, eu me sinto sozinha. Mas a culpa do estar sozinha, ela não é de ninguém. Porque você pode estar numa multidão de pessoas e se sentir sozinha. Você pode estar num casamento que aparentemente é feliz e você pode se sentir sozinha. Você pode estar sozinha e não se sentir sozinha. E quando eu me vi sozinha pela primeira vez, eu, claro, né, como qualquer ser humano, eu chorei e eu fiz a primeira coisa que eu poderia fazer, que era cobrar do outro a minha solidão. E eu recebi uma resposta por texto que foi assim: você sempre se queixou de estar sozinha, mas agora você tá sentindo que é ficar sozinha de verdade, então aproveite o seu sentimento. Quando eu li aquilo, eu ainda estava no processo de culpa, de inadequação e de dor. Mas hoje, quando eu lembro daquilo, eu entendo que realmente a responsabilidade de eu estar bem não era de ninguém senão minha. E porque eu tinha esquecido quem eu era, eu sempre me senti sozinha. Mas hoje, né, depois eu até me emociono para falar disso, porque hoje eu me encontrei comigo. E eu não me encontrei com a Thaísa perfeita, maravilhosa. Não, me encontrei com a Thaísa inteira. Com a Thaísa com medos, com a Thaísa com defeitos, com a Thaísa cri-cri, chata. E com a Thaísa também legal, divertida, que leva a vida numa boa. Eu me encontrei comigo inteira. E desde que eu tive esse reencontro, eu não me senti mais sozinha. É claro que a gente sente falta de companhia, mas essa quarentena, então, meu pai do céu, como foi difícil, como foram difíceis esses 10 dias e principalmente os dias que eu estava longe do Samuel, porque nós somos seres humanos e sociáveis, mas a gente, a falta do outro, né, seja ela qualquer que for a relação, mãe e filho, amizade, relacionamento afetivo, faz sim falta. Nós não fomos feitos para estar sozinhos. Mas eu pude perceber que, mesmo sentindo falta de afeto, de contato físico, né? Quando eu peguei a mãozinha do Samuel, quando eu peguei e pude abraçar ele, né? É uma sensação muito gostosa de você estar em contato com aquelas pessoas que você ama. Mas eu não me senti sozinha aqui dentro. E aí, então, entra no ponto de usar a minha experiência para servir de cura, um recomeço, né? Eu falei um pouquinho sobre como recomeçar. Ai, eu não tenho uma mesa do lado, eu vou arrumar uma mesinha do lado para pôr minha água.
qual é o recomeço? Então, aonde eu me enxergo nessa história toda? Eu me enxergo num lugar hoje aonde tudo que eu passei eu não posso descartar. Então, eu acho que é muito importante, esse é um outro passo importante, o processo, né, pra gente colocar algumas etapas. O processo da dor, da culpa, da vergonha, mas depois o da identificação consigo mesma, do reencontro, o processo da ressignificação e o processo do recomeço. E quando você recomeça, você tem duas maneiras de recomeçar, mas só uma vai dar certo. Quando você recomeça ignorando todo o seu passado, falando, isso não me serviu para nada, isso é um lixo, eu não deveria ter vivido isso. Eu passei por esse processo também. E você, isso tá errado, porque a gente só é quem a gente é, porque a gente passou por tudo que a gente passou. Então ninguém consegue chegar na maturidade com 10 anos de idade. A gente só chega na maturidade quando a gente vive toda a nossa vida. E a gente então usa as coisas boas e ruins para poder fazer uma construção daquilo que a gente entende por certo e errado. A maturidade ela só vem quando a gente não se perde da nossa história. Então, a gente não precisa ficar refém da nossa história, mas a gente não pode jamais esquecer de tudo que a gente passou. Eu acho que quando você... Isso é uma linha muito, muito, muito tênue, muito sutil, porque corremos o risco, sim, de, por não esquecer da história, ficarmos presos a ela. Por isso que eu falo da importância de ressignificar. Inclusive o divórcio, porque o divórcio ele vem com peso, né? Eu acho que até pouco tempo atrás... eu me lembro quando eu era criança, a maioria das pessoas se desquitavam, né? Então, a mulher desquitada, ela era, assim, vista como algo, assim, à parte da sociedade. Aí depois tinha o processo do divórcio, que era uma coisa... você teve algum sonho te avisando? Não, muitas pessoas sonharam, mas eu mesma não tive. Mas aí você vê que a mulher... Aí foi o divórcio e foi se tornando um processo diferente, porém cheio também de preconceito, principalmente com a mulher divorciada, né? Porque o homem que se divorcia, ele reconstrói a vida dele, assim, na grande maioria das vezes, em fração de segundos, né? De dias, meses. Mas a mulher, ela fica com uma carga muito mais pesada. E era isso que eu ia falar depois, porque depois que você se encontra, se descobre, se ressignifica, entende para onde você quer ir, você tem que lidar também com outro processo que não é mais a sua dor, mas é a dor do outro que ficou. Principalmente quando nós temos filhos. E normalmente, eu não sei como acontece, eu vou contar a minha experiência. Aqui em casa, o processo... Deus é perfeito em tudo. Quando eu já estava reconectada comigo, eu pude sentir e identificar a dor do meu filho. Né? Ele passou pelo processo todo, porque todo luto é um processo e ele não muda. E hoje, pro homem, eu acho que é muito mais fácil, porque o homem, na grande maioria das vezes, ele sai. Então, quando ele sai do cenário, ele sai de cena, ele tem uma facilidade maior de reconstruir a sua própria vida. Porque as lembranças, elas ficam, né? Mas você pode escolher lembrar delas ou não. Para nós, mulheres, eu creio que é um pouco mais difícil, porque a gente, na grande maioria das vezes, permanece no mesmo lugar. E a gente continua com a responsabilidade diária da família. E isso é complicado porque quando você sofre e você se levanta, mas quando você vê um filho sofrer, você não tem como fazer, né? Você precisa ter a maturidade de não sofrer junto, e eu posso confessar para vocês que eu ainda não tenho.
e tentar trazer para ele, né, esse significado e fazer com que ele se reencontre ou se encontre, porque para a criança é um processo totalmente diferente. Então, existe esse outro problema, né, muito complicado, que é a responsabilidade afetiva. Nós temos que ter a responsabilidade afetiva o tempo inteiro com os outros e também com o nosso filho, com os nossos filhos, né? Então, quem passa por esse processo e é mãe, passa por um processo muito, muito, muito delicado, porque nós precisamos lidar e sarar a dor do nosso filho. E não dá simplesmente para ligar e falar, oi, tá tudo bem, né? Ou, enfim, porque é uma dor. E é claro, eu não sei se tem homens assistindo, mas assim, a responsabilidade afetiva de um pai, né? Então aí a gente pensa nessa questão de, então agora a mulher se torna pai e mãe? Não. A mulher não se torna pai e mãe. Então assim, se você tá passando por essa situação, não cometa o erro de achar que agora você é pai e mãe, porque você não é pai e mãe, você é mãe. E você pode ser a melhor mãe do mundo, mas você vai continuar sendo mãe. Porque pai é uma figura que ela é insubstituível por uma mulher. Por mais que a gente se esforce, a figura paterna, ela é fundamental na vida e na construção do indivíduo, principalmente quando é criança, né? Porque toda a psicanálise que eu agora, além de analisando, eu também estou fazendo, todo o processo que a gente tem de construção do eu se dá na relação paterna e materna. E o pai, ele é fundamental. A ausência do pai, ela é importantíssima. E eu tenho tido a grata surpresa de conversar, né, com algum... Porque assim, a gente vai se encontrando nesse processo, né? E eu tenho conversado com alguns homens divorciados também, tanto homens quanto mulheres, né? Porque a gente se encontra na nossa dor. E eu acho muito bonito quando o pai entende, eu sou o pai, não dá para ser ex-pai. Eu tenho que fazer de tudo para cuidar do meu filho. Então, eu acho que isso é uma questão de maturidade, de responsabilidade afetiva, que é, assim, algo que me comove, de verdade mesmo, me comove quando eu vejo um pai que se move pelo filho. Eu acho que isso é lindo, porque exatamente como a Iris está falando, o problema esteve entre o casal, né? Ela não é um problema de pai e filho. Alguém me fez uma pergunta aqui, chegou uma pergunta do Rafael. Porque hoje em dia boa parte das mulheres preferem viver sozinha? Eu acho que existem algumas situações, então acho que o trauma do relacionamento anterior é uma dessas situações. E eu não acho que isso deve permanecer, porque a gente não pode usar a nossa experiência de dor e colocar um pacote como se todos passassem pela mesma coisa, ou como se todos fossem agir da mesma maneira. Eu acho então que a dor ela é fundamental, e eu acho também que a independência, o empoderamento da mulher fez com que ela, uma vez que ela se liberta desse processo de dependência, ela consegue perceber que ela pode dar conta da vida dela financeiramente também. Antigamente as mulheres dependiam 100% dos seus maridos e hoje elas conseguem ter um espaço profissional na sociedade, e eu acho que por isso muitas mulheres hoje elas fazem a escolha de estar sozinhas. Também por conta do filho, né? A gente normalmente fica com os filhos depois do processo de separação e é muito complicado você colocar uma pessoa dentro da sua casa para compartilhar a vivência com a criança. Então, eu acho que até essa criança ter a condição de se defender, porque a gente não conhece o outro até a gente, né, viver. Pera só um minuto que eu tô tentando viver com ele, dividir responsabilidades, enfim, e muitas vezes a gente só vai conhecer mesmo depois de um tempo.
Mas eu acho que é por isso, então, que muitas mulheres elas fazem a opção de, viu, Rafael, de ficar sozinhas. Não acho saudável, não, mas eu entendo que faça parte de um processo e eu acredito que sejam essas as razões. Andrade, eu sou especial, sou cadete, tenho 28 anos, meu pai não me ajuda com as responsabilidades comigo. Professor Gisel fala assim: estou passando pelo divórcio, meu filho vive mais comigo do que com a mãe. Tenho dedicado tempo a ele e isso, parabéns, porque isso é importantíssimo na vida dessas crianças, principalmente acho que tanto filho quanto filha, porque a gente constrói a identidade a partir disso, né? A minha tem 14 anos de separada e ela pegou a responsabilidade da mulher e homem da casa. Não, gente, a responsabilidade na casa de mulher e homem. Hoje eu tive até uma discussão com o Samuel. Porque, principalmente o menino nessa idade, né? Eles vêm querendo, né? Eu sou o homem da casa. Eu falei, você é o filho aqui nessa casa. Quando você tiver a sua casa, você vai ser o homem da sua casa, o marido da sua mulher, o pai dos seus filhos, mas aqui, enquanto você tiver, você vai ser o filho. Você pode ter 1,80 m, 90, 250 quilos, você pode ser milionário, mas aqui você é filho, né? E isso é um processo que a gente precisa entender. Somos, sim, responsáveis pela casa, somos responsáveis pela gestão emocional, financeira e de tudo, sim, somos, mas o papel do pai a gente não vai conseguir ocupar por mais que a gente se esforce. Vou fazer assim, aqui nesse balãozinho, isso, eu vou abrir um pouquinho pra gente conversar. Aqui nesse balãozinho, então, tem as perguntas. Se vocês mandarem por aqui no comentário, eu não vou conseguir responder porque acaba vindo muita coisa. Então, chegou mais uma perguntinha aqui. Se vocês quiserem, manda pra cá, tá? Professor Gisel, pastora, vejo que as igrejas ainda não entendem o divórcio é graça. Qual o seu ponto de vista sobre? Ok, esse é o assunto que eu quero abordar muito sobre ele. O divórcio, eu entendo ele hoje diferente do que eu entendi há um tempo atrás. E assim, é claro que não é a vontade de Deus, primeira, que os casais se divorciem. Mas eu também descobri, né, estudando e ouvindo sobre, até comentei nas lives que eu fiz nos outros canais sobre o divórcio, que existe a tradução e a tradução ela tem algumas perdas de significado porque ela vai tentar, ela foi, né, do original do grego, foi do hebraico, depois ela vem para o grego no Novo Testamento, quando pega algumas partes do hebraico, ela vem para o grego e depois ela é traduzida para o inglês ou para o latim até que chega na gente. E quando Deus ele estabelece a lei do divórcio, né, é engraçado porque assim, no Novo Testamento fala que Deus abomina o divórcio. Ok. Agora, por que ele faz uma lei que ele mesmo abomina? Tem alguma coisa que não fecha. Ah, pastor, então você está falando para descriminalizar o divórcio, vamos divorciar? Não, a questão é, o que Deus odeia é o repúdio. O que acontece é que, não só naquela época, mas até hoje, o cara simplesmente olha para a mulher e ele fala assim, não quero mais essa, eu quero a outra, porque a outra é mais interessante do que essa. Então ele larga aquela mulher, larga aquela família e ele vai então ser feliz com aquela nova pessoa que ele encontrou. Isso a Bíblia dá o nome de repúdio. Tanto que Jesus fala que o divórcio ele só é aceitável em caso de imoralidade sexual. Então aí a gente consegue entender na tradução que nós temos essa diferença. Não é qualquer um que pode reconstruir sua vida. Mas quando você entende que por que Deus criaria uma lei que ele mesmo não concorda? Porque as mulheres elas eram simplesmente abandonadas e elas eram colocadas à margem da sociedade. Se hoje, em 2021, o sentimento que nós temos é de culpa e vergonha, você imagina há milênios atrás, né? Como era o sentimento para essa mulher?
Então, quando Deus estabelece, através de Moisés, a lei do divórcio, é exatamente uma medida protetiva para essa mulher que agora foi abandonada e ela não tem como reconstruir a sua vida. E, inclusive, nessa carta de divórcio que Moisés pede para dar, né? Ele ordena a mando de Deus que seja dada e concedida a essas mulheres. Essa carta de divórcio, inclusive, ela vem com uma indenização, é como se fosse uma pensão, uma indenização para que essa mulher possa, por um tempo, reconstruir a sua vida, até que ela encontre, né, como aconteceu na Bíblia, um Boaz que traga de volta para ela essa redenção. É isso biblicamente falando, né? Hoje em dia não é mais assim. Então, acho que a igreja, sim, ela não consegue ter a interpretação correta do divórcio. O divórcio ele é visto hoje nas igrejas como um pecado mortal, praticamente, um pecado imperdoável. Então, a pessoa que passou por um divórcio, ela, infelizmente, ela não tem ainda, em muitas igrejas, a possibilidade de reconstruir a sua vida. E a própria palavra fala que quando esse divórcio se dá porque alguém foi vítima de imoralidade sexual, né? Ela tem todo o direito de refazer a sua vida caso ela queira assim fazer. E eu acho que cabe à igreja uma perspectiva nova sobre isso. Deixa eu abrir as perguntas aqui de novo, que chegou mais pergunta. Ai, meu Deus, não tá carregando. Minha internet tá ruim. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo aqui na internet como é que tá? Eu acho que a internet caiu. Vou tentar aqui de novo. Tá pausado o vídeo pra vocês? Como é que tá? Não voltou. Não tô conseguindo abrir a caixinha, gente. Eu vou ver por aqui mesmo. Não conhecemos o outro, nem quando vivemos, sim, é verdade. É muito difícil começar um novo relacionamento. Eu imagino que sim. Vamos lá, tentar aqui. Vai, caixinha. Abre caixinha, por favor. Ô, paizinho. Será que se eu mudar a internet aqui do Wi-Fi? Bom, quem mandou, tem duas perguntas aqui no balãozinho. Se você mandou, põe aqui no comentário que eu vou tentar ler por aqui, porque eu acho que eu não tô conseguindo abrir a caixinha. Vamos lá, não tô conseguindo abrir nada. Meu Deus do céu. Cadê, gente? Vamos lá, manda pergunta pra cá e a gente vai fazendo um bate-papo. Vou esperando vocês. Vocês estão... Só me dá um feedback aqui que parou de vir coisinha, parou de vir pergunta, parou de vir tudo. Vocês estão me vendo, tá ok? Manda um coraçãozinho, alguma coisa aí, só pra eu saber se eu tô com vocês aqui ainda ou não. Ai, 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 meu joelho. Tô com vocês? Vocês estão comigo? Cadê vocês? Deixa eu trocar a internet aqui. Ah, agora acho que deu certo, estamos... Aí, agora voltou. A igreja não nos acolhe. Vou tentar abrir a pergunta. Agora veio, vamos lá. Malu Borges. De estarmos lindas, de sermos alegres, de fazermos faxina e estar... Aí, eu acho assim, existe uma via de mão dupla, sim, os homens cobram, porque a imagem, né? Então, assim, vocês estão me vendo aqui, né? Se eu colocar aqui, ó, o filtro sai. Olha só a diferença da minha pele, né? O filtro volta. Então, assim, reconecta, por favor. Reconectou? Ai, santo Deus, volta a internet. Gente, eu vou abrir a porta, quem sabe assim melhor. Vou tentar de novo.